Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Luana Paz, eu faço aqui a abertura desse episódio de hoje, voltando a falar um pouco sobre o empreendedorismo por trás do mercado da beleza. Eu falo diretamente com você que trabalha no setor da beleza ou tem pretensão de começar um dia. Sempre quando a gente traz algum convidado aqui no Clubecast que trabalha com esse setor, a gente fala muito sobre propósito que se torna uma referência de mercado. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu convido ela, Letícia Figueiredo. Você que é hairstylist, terapeuta capilar, fundadora do Salão As Poderosas, que encontrou um propósito dentro de um setor que movimenta bilhões, principalmente no Brasil, que é um alto mercado consumidor e produtor de beleza. Né, Letícia? Seja muito bem-vinda ao Clubecast de hoje. Muito obrigada. Prazer é todo meu, Luana. Muito obrigada, viu? Letícia, antes de a gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu queria entender como que começou essa tua jornada, entendendo que você queria empreender com beleza, que você queria entrar nesse negócio, talvez por uma dor sua de mercado, que você viu que alguma situação que você já vinha enfrentando enquanto mulher, que a gente sabe quando a gente fala de beleza, toda mulher tem uma dor de cabeça todo santo dia. E talvez que tenha sido um pouco desse teu propósito, de fato, de começar a trabalhar diretamente com essa área. Como é que foi começar? O que virou assim a chave na sua cabeça para iniciar com isso? Então, vamos lá. Não foi pela beleza diretamente. Uhum. E aí eu comecei com muitas coisas. Muitas. Eu sou do tipo que acho que o empreendedorismo tá dentro de mim, assim, gritando. Uma veia empreendedora de fato. Exatamente. Então, assim, tudo pra mim era possível. Eu criava 3 negócios no mesmo ano e aquele ia dar certo, entendeu? Perfeito. Eu não tinha esse, não sei se esse aqui eu tenho... Não, aquele vai dar certo. É plano A e não tem plano A, não tem o B. Isso. Não dava certo, eu tentava outra coisa, então eu já me via assim. E aí teve uma época que eu trabalhava com uma outra coisa que não tinha nada a ver. Eu era técnica de POS. O que é POS? Point of Service. É essas máquinas de cartão de crédito, que hoje vocês só entregam, né? Mas antigamente não. Antigamente você tinha toda uma função por detrás daquilo. Eram só os homens que faziam essa função. E aí eu chego na minha primeira empresa como única mulher do negócio. E aí, pra tu ver como eu gosto de desafio. E eu era a única mulher. Eu fui pra uma empresa que ela era muito top. E ela era a líder no mercado. Então, eu sabia de tudo. Eu podia rodar em outras empresas que eu sabia tudo. E eu era muito nova. Eu tinha 18 anos na época. Não, super nova. Então, aí comecei aí. Tá, fui indo. E aí, chegou um certo tempo que, essa época, eu já tinha o meu filho. Eu tinha 23 anos. Tinha meu filho. Eu tive uma crise de ansiedade. E aí, fui fazer vários exames. Graças a Deus, na época, eu tinha plano de saúde. Fui fazer vários exames e o médico disse sim pra mim. Isso foi algo que me marcou. Ele falou assim, você não tem nada. Você é muito jovem. Vou parar de tomar esses remédios todo aí de velho que você tá tomando. Você não tem nada, você tá muito boa. Tá arrumando problema de Exatamente. Você vai fazer o seguinte, você vai buscar o que você gosta de fazer. E aí, aquilo foi um start pra mim. O que eu gosto de fazer? Você tinha uma crise de ansiedade por não ter encontrado alguma área profissional que você se identificava 100% e se sentia confortável, de fato, para estar ali atuando, é Exatamente. isso? Eu gostava do desafio, como eu te falei, né? Era um lugar que eu só homem mandava. Então, eu chego lá e consigo. Isso era algo que, pra mim, era bom. Perfeito. Tá? Mas não era algo que, mais pra frente, depois que eu fui entender isso, não era algo que me dava o prazer do trabalho. Não era... O desafio te instigava, Na verdade, né? não era o meu propósito, né? E aí eu fui entender qual que era o meu propósito. Quando ele falou isso, eu falei assim, poxa, eu gosto de fazer o cabelo. Sempre fiz o meu cabelo. E aí vem da minha dor. Eu fazer o meu cabelo vem da minha dor. Sabe o que eu acho? Na época, eu meio que me escondia, sabe? Não quis ir direto pra essa parte, porque a minha dor com o cabelo era muito grande. O meu cabelo era qualquer coisa que você imaginar. Assim, eu sofria muito bullying quando eu era mais nova. Nossa. Assim, da minha própria família, dos meus próprios amigos. Eles me perguntavam o tempo todo se eu andava de moto. E eu ficava assim, mas por que fica me perguntando isso? Sabe que eu não tenho moto? Porra, mas você tá de capacete o tempo todo. Então, ao nível do bullying. Era pesado, assim, sabe? Entendi. Então, isso foi coisas que, tipo, na adolescência, pior ainda, na escola, e aí ninguém conseguia acertar o meu cabelo, pensa nisso. Eu ia em salão, ninguém... Por fim, eu já tava, assim, tão desesperada que eu comecei a dar o jeito no meu cabelo. E comecei a perceber que o meu jeito era melhor do que aquele salão top, porque eu tinha buscado, tá? Eu busquei salão caro, eu busquei salão barato e nada resolvia o meu problema.
Você encontrou uma dor de mercado de fato. Exatamente. Que você que eu uma era. experiência própria. Exatamente, que eu era. E eu falava assim, mas eu achava que era só eu, tá? Eu tinha isso. Pô, é só meu. É o meu problema. Pô, não é os profissionais, é o meu cabelo. O meu cabelo é o cabelo difícil, porque o meu cabelo é muito crespo. Então era difícil de as gotinhas de água ficar assim. Eu adoro praia. Eu tinha uma dificuldade tão grande de ir à praia, porque quando eu ia e molhava, meu cabelo não molhava. Ele ficava cheio de gotinha, assim, por cima, sabe? E isso, pô, era vergonhoso pra caramba. E atingia sua autoestima de Atingia, fato, né? como mulher, né? Na época, menina ali, com 15 anos. Imagina namorar. Hoje, meu filho falou pra mim, cara, ninguém conseguia te namorar. Tu era muito feia. Pensa, meu filho falando isso pra mim hoje, pensa. Não tinha como. Puta, teu cabelo, cara. Eu falei, fala agora. Eu continuo a mesma, fala agora. Né? Então, foi uma época, assim, complicada. E aí, quando eu me achei aí, eu falei assim, pô, eu consigo cuidar do meu cabelo agora. Mas vamos fazer o seguinte, vou estudar mais, porque não tá ainda também do jeito que eu queria. Vou estudar. Foi aí quando eu pedi para sair dessa empresa e fui fazer um curso de cabeleireiro. E aí, o meu curso era 6 meses de 1 às 5, todo dia. Então, aquilo ali foi me dando um calor, subindo um negócio, que eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ficar. Você se encontrou. Me encontrei, só que eu não fiquei ali o tempo todo. Eu fiquei ali e fiquei entre as máquinas. Eu fiquei entre meus 2 trabalhos, sabe? Até o momento que eu falei, agora eu vou. Agora eu vou seguir. Tomou coragem, tomei e fui. Fui seguir só com cabelo. E pra você ter ideia, na época que eu decidi tomar só com cabelo, eu já saí do curso, tipo, meu curso terminou numa sexta-feira, minha formação. Na terça-feira, eu já estava empregada num salão. A minha professora, ela já tinha me indicado para um lugar. E aí, ele era um salão de bairro. Melhor coisa que se tem para aprender. Galera que tá querendo aí, ó, empreender no ramo da beleza, a melhor coisa que tem é salão de bairro. Melhor escola. Porque eu saí do meu curso achando que sabia muito. Quando eu passei lá, falei, eu não sei nada ainda. Quando é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber realmente? Porque eu não tô sabendo, cara. E aí foi. Cara, era cada cabelo que eu pegava que eu falava assim, como eu fiz isso? Era algo que... E, tipo, as pessoas pareciam que vinham até mim. O meu público hoje é basicamente... A idade do meu público é 50 a mais. Olha! 50 a mais. Então, é a galera que já tentou de tudo com cabelo, sabe? E não teve resultado. Então, vinha cada cabelo pra mim que eu transformava e era... Aquilo só ia me movendo. Me movendo cada vez mais, porque o que eu gosto é da transformação. Então, hoje eu sou especialista em tratamento capilar justamente por isso. Por transformar a fibra. E o resultado, para mim, é algo incrível. Essa relação que você teve com o curso, assim, de você... Naquele momento que você conciliava as 2 áreas, né? Você tinha um pezinho ainda no que você precisava de dinheiro até porque você tinha filho, mas tinha que investir também num propósito maior, porque você sabia que era ali que você ia ser feliz. Nessa época em que você estava estudando, você já tinha em mente que você queria trabalhar com um tratamento capilar voltado para a área que você está hoje, no sentido de cuidar de mulheres que passaram pela mesma dor que você tinha ao enfrentar o espelho, passar por vários salões de beleza e não encontrar um tratamento especializado, algum profissional que soubesse, dominasse a técnica para o seu tipo de cabelo? Não, eu não tinha ideia ainda. Porque até então, eu achava, mesmo fazendo o curso, eu achava que era só eu que tinha. Quando eu fui pro salão de bairro, aí eu fui entender. Nossa, não é só eu, não. Tem que vinha muitas essas mulheres exatamente. Você, né? E eu conseguia me identificar. Nossa, esse cabelo é igual ao meu Deus do céu, mas deixa que eu vou resolver. E aí eu fui resolvendo, eu fui passando pelo salão de bairro, depois eu fui pro shopping, porque é um outro tipo de clientela. Aprendi lá também. Então, assim, o máximo que eu fui buscando alternativas, assim, sabe? Diferenciais em determinados lugares, porque cada um atrai um público diferente. Então, eu queria saber fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu entro nesse primeiro salão, é algo que me chama a atenção, que me marca até hoje. Lá tinham muitos tratamentos. E a dona do salão, ela não usava tudo. E aquilo era algo que me deixava curiosa. Como ela tem tantos tratamentos aqui, o que ela vende é só química. Isso era que ficava na minha cabeça, sabe? Qualquer cliente que sentava lá era uma química que era vendida. E não um tratamento. Mas tinha uma gama enorme de tratamento. E foi ali que eu me apaixonei pelo tratamento. Eu falei, não, eu quero fazer diferente. Eu quero tratar o fio. Até então, eu não sabia que tinha a terapia capilar, que depois que eu vou me formar em terapeuta capilar, entendeu? Mas até ali eu queria isso. Ali eu busquei isso. Busquei o tratamento e vi que tinham mais mulheres, que não era só eu. Eu não estava sozinha. E aí eu fui nessa... Não, agora eu vou resolver a vida de todo mundo. Achando que era 1000 braços. Entendeu?
Achando que... Porque não dá, cara. Tem um número limitado que você consegue Sim. atender. Não E dá pra você, você atender obviamente, todo com o mundo. resultado que você foi alcançando, né, a prova social real Foi ali, crescendo. foi crescendo o teu público. E aí você foi entendendo que como cabeleireira de um salão que não fosse seu, você não ia conseguir ter braço para atender isso tudo. Você teria que ter uma demanda de outras funcionárias que entendessem e dominassem a sua técnica para repassar isso para elas. Exatamente. Nesse nível. E aí surge o meu primeiro salão. E o meu primeiro salão, olha pra você ver como que a minha veia é tão empreendedora. Eu tinha um salão em casa, e aí a voz na minha cabeça, você precisa ir pra rua. Tá bom, vou pra rua. Vou pra rua pra buscar um salão. Fui pra rua pra buscar um salão, mas não tinha R$1. Não tinha dinheiro guardado. Fui pra rua, tal, rodei, não achei nada. E aí eu encostei, assim, na minha cama. Falei, pô, não achei nada. Veio o nome de uma pessoa na minha cabeça. Falei, pô, vou ligar pra ela e vou ver se ela tem uma vaga, uma cadeira pra me alugar lá naquele espaço. Liguei pra ela. E aí foi algo assim... Quando você tá muito determinada, não tem jeito, cara. As coisas vêm pra você. E aí ela disse assim pra mim, Letícia, eu não tinha muito contato com ela. Ela é esposa de um primo meu, a gente não tinha tanta intimidade, só conhecia, sabe? Falei, tem uma vaga lá pra mim? Aí ela falou assim, então, eu tô em Minas, não tô no Rio de Janeiro, minha mãe teve um acidente, eu vou ficar aqui. Quer o salão pra você? Caiu, assim, no seu colo. Eu falei, quero. Então vai. E fui. Isso numa terça-feira. Na sexta-feira eu tava lá no salão. E comecei, sabe? Assim, com a cara e com a coragem. E só tinha um cartão de crédito. Que tinha Um sonho. um pouquinho de limite, entendeu? Um salão Isso aí. no colo e um cartão de Vambora. crédito. Eu comprei uma porção de coisa. E assim, pra você ver o quanto que eu sou empreendedora e sem medo, que tinha gente que chegava lá, a manicure quis ir embora. A manicure, não, vou ficar aqui porque ela deu o salão. Ela não deu, ela não sabia que tinha dado o salão. Eu falei, pô, porque eu tava lá trabalhando. Eu falei assim, cara, vamos deixar como se eu estivesse trabalhando pra você e tá tudo bem. Ela, não, tá bom. Até as pessoas se acostumarem. Eu falei, beleza. E a manicure deu a louca, foi embora. Aí as pessoas chegavam lá, ai, dá pra fazer a unha? Não tem vaga. A pessoa olhava assim, ó. Tudo Tá bom, vazio. então. Tá bom, então, obrigada. Nunca, não tem, não pode. Podia falar, não tem vaga. Ela saiu ali rapidinho, mas não tem vaga. Volta depois. Tá bom, obrigada. Era assim, cara. E não tinha, sabe? E eu, assim, eu ainda tive que conquistar. E detalhe, eu abri um salão, eu fui pra esse salão, eram mais de 10 na mesma rua. E só eu, nova ali. As pessoas já estavam ali já há muito tempo. Inclusive, a dona do salão anterior, ela já estava ali há bastante tempo. E o público dela era diferente do meu. O público dela, ela só fazia loiro. Nossa. Então, era o público completamente diferente do Então, meu público. você também teve que reeducar esse público ali novo para entender que você tinha... Obviamente, você dominava de cabelo no modo geral, mas você tinha um alvo ali, um público-alvo, que você sabia fazer tratamento capilar. Sim, que era o tratamento. Não que o loiro eu não servia, porque o loiro precisa realmente de muito tratamento. Mas era doutrinar elas que o tratamento era essencial. Porque hoje elas entendem que a química é essencial. Isso que eu queria te fazer a pergunta. Meu cabelo, por exemplo, ele não tem química, mas eu tenho muitas amigas que passaram e passam perrengue com química a vida inteira, desde que eu sou criança. Não é o meu lugar de fala, mas tenho as minhas amigas que, né, já dividiram essa dor muito comigo. Que é a questão de empurrar essa química sempre. Né? Existe quase que uma medida imediatista, né, para você remediar ali uma... E aí você vai fazendo química, e você não trata, você só faz química no cabelo. Por que tantas profissionais empurram a química como solução mais interessante ali, mais necessária, quando na verdade pode-se adotar uma outra medida? Conhecimento. Muitas profissionais não têm esse conhecimento do tratamento capilar? Sim, porque pensa bem, se eu tenho conhecimento, por que eu vou oferecer uma outra coisa? Se eu sei que vai prejudicar. E o salão, ele é embelezamento. Perfeito. A história do salão é essa, ele é embelezamento. Você precisa fazer algo que te saia ali instantaneamente, pronta. E nós não temos no mercado, agora nós temos, mas antes nós não tínhamos no mercado um produto que fosse potente para te trazer isso. Então, a maioria das pessoas, as suas amigas, elas saem do salão o quê? Pronta, maravilhosa. E no dia seguinte, depois? O cabelo Fogem do banho, ó. Isso aí. Não quero lavar... Não é isso? Não quero lavar o meu cabelo. É isso que elas fazem. Não quero lavar o meu cabelo. É terrível isso, porque é justamente... Você faz ali o cabelo por horas. E aí, Isso. o dia seguinte, você gastou uma grana com uma Exatamente. química. E aí, semanas seguintes, você fica dependente de voltar no salão. Exatamente. Então, eu quero entender
que isso seja falta de conhecimento dos meus colegas. Eu não quero entender que eles não estão fazendo isso só porque eles querem empurrar algo que seja financeiramente rentável, né? Financeiramente. Porque a química, geralmente, sempre tem uma demanda muito maior do que o tratamento. Porque o tratamento, você precisa doutrinar. Eu preciso te fazer entender que o tratamento é bom para o seu cabelo. Enquanto você quer algo instantâneo. Tá? A cliente, ela já quer algo instantâneo. Porque ela olha para a raiz dela, ela olha o cabelo dela quebrado, ela entende. Nossa, meu cabelo tá quebrando muito, eu preciso fazer a minha progressiva. É a primeira coisa que ela fala. Ela precisa fazer a química. Ela não fala que ela precisa tratar. Mas até então, é a cliente, ela não estudou para isso. Quem estudou para isso são os profissionais. Então, eles sabem se o cabelo tá danificado, ela não precisa de química, ela precisa de tratamento. Entende? Então, por isso que eu falo que é a falta de informação, a falta de conhecimento ali, você olhar para um cabelo falar, não, vamos fazer uma progressiva aí num cabelo que não precisa de progressiva, num cabelo que precisa ser só tratado. Você também identificar a necessidade desse seu público, né? Necessidade. Porque hoje você senta no salão, principalmente se você tá com o cabelo, não tá com o cabelo enrolado nem crespo, a primeira coisa que ele vai te falar assim, vamos fazer um botox, que ele hidrata o cabelo? Ui, botox é uma química. Exatamente. Aí você sai de lá pior, ou depois de alguns dias vai estar pior o seu cabelo, não vai adiantar. A questão do tratamento capilar, toda pessoa precisa do tratamento capilar ou só como uma medida... É uma medida preventiva ou remediadora? Não. Em questão de terapia capilar. Então, vamos lá. Todos nós... eu costumo dar esse exemplo muito, muito fácil para identificar. A pele. Nossa pele. Todo mundo é igual, né? O que muda é a melanina. Então, mas a composição química de qualquer ser humano é igual. Mesma coisa acontece com o cabelo. A composição química de qualquer cabelo, não importa se o seu é liso, se o meu é crespo, a composição química é a mesma. Então, e o que é basicamente? O cabelo é composto basicamente de água, gordura e proteína. Sendo assim, quando ele sai do couro cabeludo, não adianta eu tomar medicação. Tem gente que, vou tomar meu cabelo tá quebrando muito. Não adianta, é externo. Você precisa de um cuidado externo agora, não é interno. Interno é até para a evolução do seu fio. Depois que ele sai do teu couro cabeludo, somente coisas externas. Perfeito. Então, durante o dia, você vai à praia, o sol, normal, você saiu de casa, a radiação, tudo isso tem um desgaste natural do seu cabelo. Ele perde água, gordura e proteína diariamente. Se você não faz essa reposição, seu cabelo não aguenta. Ele não suporta. E aí, entra também um lance que se chama cronograma capilar. Isso é uma loucura. De verdade, isso é uma loucura. Muito bom você Eu venho pra desmistificar muita coisa, tá? Não, você me deu um tapa na cara. Porque o que eu já gastei com produtos de cronograma... Porque quando viralizou, cronograma capilar. Nossa Senhora. Reconstrução, nutrição, hidratação. Eu falei, não, vou comprar. Isso aí. E aí sua prateleira fica como? Sua prateleira fica como? Igual de mercado. Exatamente. Lotada, né? Lotada. E aí você sente que nada funciona. Porque parece que a sensação é que você está entubando o teu cabelo de muito produto sem saber real o que é necessário ali, né? Sim, até porque você não sabe, tá tudo bem. Porque você não é profissional do cabelo. Então tá tudo bem você não saber. Mas as pessoas, elas precisam... Acho que nós, profissionais, precisamos dar essa informação. Eu sou do tipo de profissional que você senta na minha cadeira, eu vou te explicar tudo. Porque o trabalho que eu faço aqui, eu quero que quando você volte, a gente consiga dar continuidade. Porque senão... disso também, né? Sim, porque se você não tem resultado, você vai falar que a culpa é minha. Então, eu preciso que você tenha resultado. Então, eu te ensino tudo. Te dou todas as dicas. Letícia, eu só consigo vir no salão uma vez no mês. Eu vou te dar todo o esquema para tu trabalhar ele em casa. Para quando você chegar, eu só dar um plus nele. E aí, você vai manter feliz. Perfeito. Entendeu? Só que é tudo escondido, não mostra o que tá utilizando, né? Você nem sabe, você senta lá na cadeira, não sabe nem o que passaram na tua cabeça. Exato. Então, eu não sou a favor disso. É uma cultura, é uma cultura. Então, eu não sou a favor disso. Você tem que dar informação. Quando a gente volta para esse lance de cronograma, isso é ainda pior e eu vou te explicar exatamente por quê. Quando se diz que eu preciso fazer hidratação 2 vezes na semana, hidratação é reposição de água, nutrição é reposição de gordura, reconstrução é reposição proteica. Quando eu digo que eu preciso fazer 2 hidratações na semana, uma nutrição a cada 15 dias ou uma vez na semana e uma reconstrução uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, eu bagunço todo esse esquema. Lembra que eu te falei lá atrás a composição química do cabelo? Água, gordura e proteína? Hidratação de água, nutrição do lipídio e reconstrução da proteína. Então, são esses 3 que a gente precisa do nosso cabelo o tempo todo. E aí, pensa, a gente aqui tem os cabelos
completamente com química. São raríssimos os casos que não tem cabelo com química. É muito raro. Tá? E quando não tem um cabelo com química, ele tem basicamente um pH completamente alterado. Ele tem um pH alcalino demais. É como se ele tivesse química, sabe? Naquele cabelo sem ter. Ele é muito poroso. É um cabelo geralmente que é mais ressecado, é muito poroso, com exceção dos lisos. Só que o liso no Brasil é a minoria, não é a maioria. Né? A maioria é o quê? É cabelo cacheado, porque é aquela mistura, né, de raças. Crespo. Aí junta o cabelo crespo. Então, essa é a maioria. E é a maioria que usa química. Exatamente. Não, é a maioria que usa química. Então, se tu usa química, tu acha que água vai resolver um cabelo? Só água? Só hidratação? Você vai no mercado hoje, na farmácia, o que mais tem é hidratação? Hidratação de tudo quanto é espécie. As marcas, elas gerenciam hidratações de tudo quanto é espécie pra você ter lá. Aí você tem hidratação disso. Nessa época do cronograma, então, né? Era um monte de hidratação. Você junta você tudo, não sabe o que aquilo vai funcionar. Não vai. Cabelo. E aí um cabelo quimicamente tratado, ele perdeu muita proteína. Eu não vou nem contar com a água que ele já perde natural. Entendeu? Perde natural. Água gordura ele já perdeu natural. Mas ele perdeu muita proteína. E você acha que só a hidratação, só a reposição hídrica vai funcionar? Não vai. Então, eu não posso fazer uma reconstrução a cada 15 dias ou uma vez no mês. Não funciona, o cabelo não sai do lugar. Ele não consegue ter uma evolução. É tipo, vou pra academia um dia e vou ficar saradona. Porra, não existe É uma expectativa versus realidade. Não existe, entende? Quando você falou, por exemplo, dessa questão da busca por você tentar ter um cuidado capilar de forma autônoma, obviamente sendo leigo, porque você não estudou para aquilo, e aí você se vende os produtos. Ou quando você vai para um salão, e aí é um resultado imediato, e você também tem que entender isso, que é um resultado imediato, a maioria vai te empurrar alguma química, ou produto, ou um botox, ou uma progressiva, algum tipo de tratamento, ou até a pintura mesmo, né? A tintura do cabelo. Sim. E aí você fica nesse balaio, né? Então, assim, qual o caminho para você ter um cuidado com o seu próprio cabelo, não só no dia a dia, mas você entender o que o seu cabelo precisa? Qual o primeiro passo para você entender exatamente? Não, eu sei que eu vou buscar essa profissional. Qual tipo de profissional buscar para ter esse acompanhamento e ter o entendimento, que eu acho que é o ideal, né? O X da questão é esse. Exatamente. É por isso que hoje eu tô nas redes sociais fazendo esse apelo, entendeu? Ensinando. Porque mesmo que você não queira fazer, você sabe. Você já aprendeu ali comigo. Quando você sentar na cadeira e a pessoa começar a falar, opa, não foi isso que a Letícia falou, não. Não vou fazer. E isso acontece de verdade, tá? Porque já teve depoimentos pra mim que aconteceu. Não, você falou que não podia, ela falou que queria jogar 2 químicas, eu disse pra ela que eu não vou fazer. E não fazia. Não fiz, levantei da cadeira e fui embora. Acontece isso. Então, é essa conscientização que falta você ter. Mas o primeiro ponto que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Cara, o cabelo tá bagaçado, tá caindo, tá poroso. Não vai fazer química, porque vai dar ruim. Primeira coisa que você tem que pensar, meu cabelo não tá bom. Ele não tá bom, ele tá partindo, ele tá quebrando, ele tá caindo. É impossível, você não pode colocar química porque vai desestruturar a fibra. E vai partir, vai piorar. Não tem outra opção, sabe? E aí, quando você entende isso, que o meu cabelo não tá pra química, você começa a entender outras coisas. Aí eu já vou dizer aqui. Como eu expliquei, né? A hidratação, ela faz uma reposição hídrica de água. A nutrição, ela faz uma reposição de gordura, de lipídios, tá? É gordura. E a reconstrução, ela faz uma reposição proteica. Ela traz proteína para esse cabelo. Quando a gente entende isso, a gente vê muito isso separados. Hoje, 99% dos produtos, eles são separados, tá? E aí, existe agora... a gente criou uma coisa que se chama um produto de alta performance. É os 3 em um só. Então, você só usa aquele produto, porque aquele já vai fazer Essa dessa linha que você tem hoje? Isso. Perfeito. Você já vai conseguir resolver só com aquilo, porque ali ele já tem a hidratação, a reconstrução e a nutrição junta. Então, não precisa fazer essa bagunça, sabe? Essa questão dessa bagunça que a maioria das pessoas fazem, de comprar vários produtos para repor aquilo que ela nem sabe se é uma necessidade naquele momento... E aí você entendeu essa busca desenfreada e louca que nós mulheres acabamos tendo, e aí fez uma linha própria para concentrar em um produto as etapas que ela precisa. Exatamente. Como é que foi esse processo, Letícia? Foi tenso. Trabalhoso, né? Pra você estudar. Complicado. Foi complicado, porque assim, desde quando eu tenho um salão, eu sempre precisei manipular. Por isso o meu diferencial. Eu sempre comprei produtos muito bons, de nomes do mercado, mas eu sempre senti essa necessidade. É por isso que as pessoas acabam tendo
fazendo o cabelo no salão, tendo esse resultado, e depois quando vai embora não volta mais. Então, a minha busca era incansável por trazer um produto que realmente desse diferença. Naquele dia que ela fosse lavar em casa, ela ainda conseguisse sentir essa diferença. A minha busca era incessante por isso. Então, eu sempre consegui fazer as alterações manipulando, porque tinha como manipular de uma forma segura, obviamente, tá? De uma forma, porque eu tinha conhecimento para isso. De uma forma segura, você conseguir manipular e trazer realmente o tratamento. Por isso que eu falei que o meu amor pela reconstrução, pelo tratamento, foi voltado a isso aí. Então, eu sempre utilizei manteigas. E quando eu falo de manteigas, são manteigas vegetais, que são ótimas para o cabelo, óleos vegetais. Então, eu sempre busquei essa essência mais natural para conseguir realmente trazer algo que o cabelo conseguisse absorver de verdade. Com mais facilidade, E aí, quando eu vou para criar a minha linha, eu criei a minha linha na pandemia, tá? Tinha perdido o meu salão, fiquei sem renda nenhuma. E aí me vi muito no fundo do poço, mas eu tinha meus 2 filhos, eu preciso reagir, vamos lá, o que você quer? Eu já queria a minha linha, então eu vou estudar mais para conseguir fazer a minha linha. E o mágico da minha linha foi que eu cozinhei ali na casa da minha sogra, porque eu fiquei sem a minha renda e eu precisei devolver meu apartamento. Então eu fiquei sem morar, sem ter a minha moradia. E aí sem o salão, sem a minha moradia, acabou, cara. Assim, realmente eu fiquei sem chão. E comecei a ver produtos, estudar, e aí comprei minhas matérias-primas e fiz lá no fogão da casa dela. Foi mágico pra mim. Mas a minha ideia era, tipo assim, quando voltar ao salão, eu tenho algo especial pra mostrar pros meus clientes. E aí fiz o meu primeiro teste, a minha primeira formulação da minha marca. Quando eu vi o resultado, eu surtei de verdade. E olha que depois eu ainda melhorei essa fórmula. Mas no primeiro resultado eu falei, não posso deixar isso pra mim. O mundo precisa... Essas foram as minhas palavras. O mundo precisa ver isso. Eu fiquei surtada de verdade. E olha que quando eu tô em criação, porque sou eu que crio os meus produtos, eu não consigo dormir, sabe? A minha mente fica trabalhando muito tempo. E aí eu surtei, eu falei, não, isso precisa ir pro mundo. E aí foi sem R$1 também, na pandemia. Sem R$1, porque eu tinha acabado tudo. E eu disse, vou criar a minha linha. E fui. Com a cara e com a coragem. Fui, comecei a ver os meios ali de criação, porque tudo também tem que ser registrado, né? Tem que ser seguro. Não só um produto bom, mas tem que ser um produto seguro. A minha linha ela foi registrada pela Anvisa, tudo certificado, tudo direitinho. E foi um processo algo que realmente eu quis muito, sabe? Do mesmo jeito como eu quis o salão, eu queria muito a minha linha e fui atrás. E basicamente, os meios que eu utilizei foram essenciais, assim, para eu conseguir manter a minha linha até hoje. E essa virada de chave de você ter um salão, e aí você, obviamente, começar a trabalhar no salão de outras pessoas, você vê ali o público que mais vinha para você entender também como que as outras profissionais empurravam alguns tipos de resultados mais imediatistas que você já entendeu que era um caminho que você não queria seguir. Aí você perde o salão na pandemia e entende também por meio dos seus clientes que precisava encontrar, não só manipular os produtos que já existiam no mercado, mas criar o seu próprio. Exatamente. E aí você encontra uma chave para oferecer um tratamento capilar a curto, médio e longo prazo de acompanhamento, mas que funciona, que a pessoa não precisa comprar 1001 produtos super caros sem resultado de fato, né, Letícia? Sim. E aí eu entendi que eu não podia ser 1000 Letícias, né? E aí, com o produto, eu consegui alcançar mais pessoas, porque elas conseguem ter um resultado de salão em casa. Então, se você não tem acesso a mim, mas tem acesso ao meu produto, é a mesma coisa. Você consegue ter um resultado de salão em casa, um resultado contínuo. Um tratamento muito potente que você mesmo consegue fazer ele em casa. Hoje, o seu público-alvo são mulheres. Qual tipo de cabelo você mais atende? O público-alvo, você falou que normalmente são mulheres de 50 a mais, que já passaram por muitos procedimentos capilares e não tiveram o resultado que queriam. E aí foram para você entenderem, né, de fato, que era uma necessidade não só de você fazer um tratamento ali, algo que te custasse 5 horas, mas era algo que custava tempo, né? E hoje em dia a gente vive uma realidade muito imediatista, as pessoas querem o resultado para ontem. Como lidar com essa questão dessa expectativa e também da percepção do tempo como melhor aliado quando se trata de tratamento? Eu juntei tudo isso, confesso pra você, porque eu já tinha em mente, né? Eu já tinha estudado o meu público, eu sei que ele é imediatista, e eu falava assim, eu preciso de um resultado rápido, então eu preciso utilizar isso e isso na formulação, porque quando ela usar o meu shampoo, ela precisa sentir a diferença. Então eu consegui, porque eu já tinha esse olhar, e eu consegui trazer isso
pros meus produtos, sabe? Então, para mim não foi difícil essa parte, porque eu já entendia o público. As pessoas que mais me procuram são as pessoas que têm uma identificação direta comigo, que vê o meu cabelo, principalmente o meu antes e o meu agora. Então, você usa isso também nas suas redes como exemplo, né? Isso, do meu antes e depois, né? Embora, como as pessoas estão na internet, elas acham que o meu antes e depois é fake, que é tipo, é montado. Sabe? Até de me encontrarem, já me encontraram na rua, eu posso pegar no seu cabelo? Eu falei, pode. Ai, de verdade mesmo, então é de verdade, sério. Então, assim, e muitas pessoas vêm por mim através do meu antes e depois. Ah, meu cabelo era igualzinho o seu antes. Vai ficar assim? Vai, se fizer exatamente do jeito que eu oriento, vai sim, vai ficar assim. Hoje eu tenho mulheres que mandam mensagem pra mim, porque a gente tem um grupo, e fala, cara, hoje o meu cabelo tá top. Saiu hoje, a minha dermatologista falou que o meu cabelo tá um espetáculo, sabe? E elas mesmo que cuidam em casa. Geralmente, elas nem vão pro profissional só pra fazer alguma química, assim. Do mais de tratamento, elas cuidam do cabelo em casa. Perfeito. Hoje, o seu público também ele recorre muito à química ainda? Ou é um público que já tem essa parte da transição capilar? Como é que funciona? Eu tenho esses dois públicos. Eu tenho o público que utiliza química e tenho o público que também está recorrendo à transição capilar. E aí, o público que recorre à transição é um público, assim, que está muito desesperançado mesmo. O meu filho, ele tem um blecão, né? Então, ele é o meu modelo para quem está em transição. Perfeito. Eu mostro, porque as pessoas também identificam que tem produtos para alguns tipos de cabelo. Esse é para esse é para esse é para esse, né? E aí, até eu explicar tudo isso, como que funciona, que não é desse jeito. Então, por isso que o meu filho, ele tem um cabelo bem do blecão, bem alvoroçado, e é completamente diferente do meu cabelo. E ambos os cabelos, eles têm brilho, maciez e sedosidade, que é o que um tratamento precisa trazer para você. Independente de qual seja o seu formato. Ele usa o mesmo produto, isso. Ele também usa o mesmo tratamento. Então, as poderosas que estão em transição, elas tendem a ter um cabelo muito ressecado. Porque o cabelo crespo, ele é ressecado naturalmente, sem você utilizar nenhuma química. Por quê? Por conta do formato, tá? O nosso corpo, ele produz gordura e sebo, que são um umectante natural, só que ele vem até a nossa. Eu costumo usar isso aqui como couro cabeludo. Ele vem até aqui, mas ele não consegue descer por conta do aspiral do cabelo. O cabelo liso, ele vai fazer isso aqui. Ele vai descer, ele vai escorregar. Mas o crespo não, porque por conta dessa volta. Então, ele não consegue fazer isso. Então, ele já fica um cabelo ressecado por natureza. Se usa nenhuma química. Pensa se utilizar química. Ele vai ficar pior. Entendeu? Então, eu tenho hoje muitas meninas que saíram da química e utilizam só um tratamento, tendo o cabelo muito mais bonito, muito mais cacheado, muito mais definido, com menos frizz. Porque o cabelo, ele, principalmente um cabelo cacheado, ele precisa, ele grita urgentemente por tratamento, por lipídio, por gordura. E quando eu consigo entender isso, é outra coisa. Porque eu já tive cliente de falar assim, eu nunca vi o meu cabelo assim. Eu não achava nem que isso era possível. Eu ter meu cabelo assim. Nem quando eu usava química, meu cabelo era tão bonito quanto agora. Só com o tratamento. As pessoas duvidavam. Não, meu cabelo não vai ficar bom. Não, você não tá entendendo. O meu cabelo é muito crespo. Só com o tratamento não vai ficar bom. Porque nós já estamos condicionados mesmo a realmente não funcionar. E você recorrer à química como último recurso, exatamente, né? como único recurso, na verdade, né? É verdade. Principalmente o cabelo crespo. Não é nem o último, é o primeiro e o único. É o único, porque as pessoas empurram mesmo. E a falta de conhecimento está muito associada ao fato você vai ter que demorar muito tempo para se acostumar ao cuidado. E aí começa lá na infância, né? Porque muitas amigas minhas que têm o cabelo ou encaracolado ou crespo e que hoje tem química e não querem abandonar a química, mas também não cuidam para chegar ao momento que você tem a química, mas você tem o cuidado. E aí por isso que você está sempre naquela loucura, né? De você estar sempre dependente de um salão de beleza para efeitos imediatistas, que era que na infância a mãe não tinha paciência para cuidar do cabelo, não sabia cuidar do cabelo, também não procurava uma profissional que ia ajudar ou dar o mínimo de conhecimento ali para ela poder cuidar do cabelo. Porque também não tinha. Exatamente. E aí colocava onde? Na química. Então ela ia para uma profissional tentando ajudar a criança e aí empurrava a química. Então é o último recurso mesmo, o único, então vai. E é isso. E aí você tem hoje um monte de jovens adultas que fizeram química muito cedo, né, Letícia? Muito. E eu vou te falar, ainda tem hoje. Hoje se repete isso. Esse processo se repete. Eu nunca fiz química em crianças menor de 12. Nunca.
Principalmente porque que a gente aprende que não é permitido, tá? Por conta dos hormônios, a variação do cabelo muda muito. Então, hoje, se você pega alguém mais cedo, eu já vi, eu fico realmente chocada com isso. Tipo, 7, 8, 9 anos fazendo química no cabelo. Ao invés de buscar um outro processo. Eu entendo que os pais, eles ficam tão desesperados em fazer, em tentar resolver aquele ali, porque às vezes as crianças tá passando bullying na escola, isso Exato. acontece também, entendeu? Mas aí chega no profissional e o profissional joga química. Então, isso é algo muito complicado. A gente precisa realmente desmistificar isso e entender que o caminho sempre para qualquer tipo de cabelo, sempre é o tratamento em primeiro lugar. A química, ela é segunda, independente do que tu vai fazer no teu cabelo, se teu cabelo tem química, não tem, se é colorido, se não é. O primeiro é devolver o que é de direito dele, o que é natural. Porque é natural dele ter brilho, ter maciez, ter sedosidade. Depois que você vai fazendo química, que você vai estragando tudo isso. E Ou às quando vezes você não cuida. Exato. Você faz justamente por não cuidar. Por não cuidar. Achando que vai dar um brilho mágico pro cabelo, né? Não tem como, porque a química, ela é toda a química, isso é até bom explicar, porque assim, a química, ela é um produto que vai desestruturar a fibra, dar um novo formato ou trazer uma nova cor. É a função dela. Ela não vai trazer brilho, maciez e sedosidade. Isso aí não dá. Ela vai dar um novo formato. Ela vai dar um novo pro seu formato cabelo. pro cabelo. Mas e o restante? Não adianta eu ter um novo formato se eu não tenho cuidado com ele. Quando você vai fazer, por exemplo, esse teste capilar, né, numa cliente, e aí, independente do tipo de cabelo que ela tenha, o que é avaliado no fio? Como é que funciona Estrutura. isso quimicamente, né, falando? A estrutura. A gente, primeiro assim, os profissionais que já estão há muito tempo, já são treinados, assim como eu, a gente é muito treinado de olho. Tipo, Perfeito. eu não preciso ficar focada para entender o teu cabelo. Se você tá em algum lugar e eu passei assim, eu já vi. Já é normal. Só que fora isso, a gente vem pro teste. Porque assim, o cabelo seco, ele tem um tipo e um tipo de fragilidade, e o cabelo molhado, ele tem outro. Tá? Então, assim, é uma ponte que quebra. Já percebeu que seu cabelo seco é de um jeito, quando você molha, ele tem uma outra definição? Sim. Ali acontece uma ponte que é quebrada, que ela volta, que ela se restabelece quando o cabelo seca. Entendi. Tá? Então, quando eu vou testar, eu preciso testar sempre com o cabelo molhado, porque é onde está mais fragilizado. Então, testei ali. Primeira coisa que a gente vê é elasticidade. O cabelo, ele tem uma elasticidade. O cabelo natural, ele tem uma elasticidade. Pouco, mas tem. Quando eu já utilizo um produto químico, eu perco essa elasticidade. Fica quebradiço, né? Isso. Se eu puxar, ele vai quebrar, porque ele perdeu. Ele precisou dessa elasticidade para dar um novo formato ali. Então, a primeira coisa que a gente testa é isso. Utilizou um produto químico, você vai fazer isso aqui, para ver se ele tá... Geralmente você sempre vê alguém fazendo isso aqui, para ver se ele tá estável, se ele tá firme, entendeu? Quais são as etapas, assim, dentro do teu conhecimento de criação da linha que você criou, justamente para concentrar em poucos produtos, várias opções, para essa pessoa não ficar, né, esse cliente não ficar procurando 1001 fórmulas mágicas. Mas, assim, quais as principais etapas na semana, no dia, que uma pessoa, independente do tipo de cabelo que ela tenha, ela precisa fazer, que é o cuidado ideal para uma terapia capilar assertiva? Ela precisa entender que lavar o cabelo é ideal. Não é ideal todo dia. Não se lava um cabelo todo dia. Letícia, mas eu fui malhei hoje, vim muito suada. Você só vai passar uma água e um condicionador. Já fui. É o suficiente. Eu não posso estar levando o shampoo no meu couro cabeludo diariamente, porque eu crio um vício ali no meu cabelo, porque o couro funciona da seguinte forma. Ele envia uma mensagem para a glândula sebácea dizendo: você não está produzindo sebo suficiente, vamos trabalhar. E aí ela vai trabalhando. Então, muitas das vezes as pessoas criam um excesso de oleosidade por conta desse processo de lavar a cabeça o tempo todo. Então, 3 vezes na semana, você precisa lavar. Se precisa tratar, se precisa nutrir essa fibra capilar, independente de qual seja o seu formato, tá? Okay. No mínimo 1 vez, mas de 1 a 3. Para poder fazer esse processo certinho. Quem usa química não tem jeito, 3 vezes na semana. Não tem essa opção. Eu falo lá comigo, lá no salão, eu falo, não dá, não tem. Quer ter o cabelo bonito? Então, 3 vezes na semana. Tem que ter essa responsabilidade também. Tem que ter. Com tudo, né, na vida, né? A gente precisa ter uns hábitos saudáveis, né? Se a gente quer ter o resultado, a gente precisa seguir exatamente ali tudo. É engraçado você falar isso, que a gente vem agora de uma geração
que é muito imediatista para tudo. Então, para corpo, para cabelo, para físico, para, enfim, para estética, para saúde. Então, tudo tem que ser rápido. E aí você não tem esse investimento a curto, médio e longo prazo para você conseguir ter um resultado de fato. E com cabelo principalmente, né? Porque a gente vive o dia inteiro... Ou se você tá com o cabelo sujo, você prende. E aí você fica tentando sempre barganhar e não... de fato, chegar na solução que deveria, né, Letícia? Exatamente, barganhar, é isso. Essa é a palavra. Te fica, prende. Mas aí eu volto à parte assim, tem algo que é muito maior do que isso, que é a nossa imagem, né? Que é a nossa autoestima. As pessoas, quando não tá com o cabelo bom, elas se escondem o tempo todo. Se escondem de determinados lugares, de foto, porque o cabelo não tá legal, né? E aí, isso mexe com a autoestima. E para tudo, para trabalhar. Infelizmente, quando a pessoa olha para você, até mesmo em qualquer profissão que você tá, ela tá te olhando, ela tá focada no teu cabelo. Exato. E se o teu cabelo não tá bom, isso pode até significar que você não é boa no que você faz. Porque se você é boa no que você faz, por que seu cabelo não tá bom? Assim, exemplifica muito bem o autocuidado, né? Isso, exatamente. O autocuidado. Tem hoje uma polêmica muito questão do alisamento saudável, né, Letícia? Acho que você pode falar um pouco sobre isso com propriedade, assim, de você tentar fazer com que as pessoas entendam que ali não tem química. É possível, de fato, isso? É uma máscara, uma cortina de fumaça que acontece? Em questão de alisamento saudável, usar coisas naturais para chegar a um liso mais perfeito, isso é possível com tratamento? Então, tem agora uma particularidade de algo que a gente consegue trazer no mercado, que é bem novo, e que são... Eu tô tentando achar só uma palavra mais acessível para de fácil entendimento. Tá ótimo. Um liso um pouco mais prolongado. Ok. Não algo que seja de imediato, mas algo mais prolongado. E que não traga tanto danos assim à fibra. Isso a gente consegue trazer. Mas não é algo tipo de imediato. É algo que você vai, conforme você vai fazendo, você vai tendo aquele gradativamente. Então, tempo. Isso, ele não tem um impacto tão grande, ele não consegue ter um impacto tão grande assim na fibra capilar. Isso sim, e inclusive a gente está utilizando essa tecnologia num novo produto meu, que vai vir no mercado também, para isso. Que aí você vai meio que ensinando o seu cabelo a chegar naquele formato de uma forma mais natural. Isso, mais natural e mais com o tratamento também. Não dá pra gente deixar o tratamento, que aí entendeu? Você reequilibra, isso, né? equilibra, exatamente. Perfeito. Isso. Teve algum caso marcante ou casos marcantes, assim, que você falou muito sobre entender que seu propósito está muito alinhado à transformação de pessoas, né? Transformar o olhar que essa pessoa tem sobre ela para o espelho, que eu acho que ou ele é seu melhor aliado ou é o seu maior vilão. Né? Então, quais casos, assim, você consegue dividir que exemplificam muito esse trabalho de fazer com que as pessoas entendam que é uma autorresponsabilidade também, o autocuidado, o tratamento capilar, para você chegar em uma autoestima e uma segurança de se apropriar do seu próprio cabelo, do jeito que ele é, mas com cuidado, trazendo a melhor versão do seu cabelo, de fato. Né? Sim, eu tenho um exemplo disso de um final de semana. Eu recebi um pai que estava desesperado, que a mãe não tinha paciência e ele cuidava do cabelo e mandou um vídeo pra mim. Me ajuda, Letícia, me socorre, eu tô 2 horas aqui, olha como é que tá o cabelo da minha filha. E ela só tem 11 anos, né? Então, assim... E o cabelo dela é super cacheado, super ressecado. E como fazer isso sem sentar aqui e vamos fazer um botox? Que o botox hidrata, sabe? Como fazer isso? Porque eu tenho o meu cabelo liso por uma escolha minha, não por uma imposição. Porque eu gosto, porque eu prezo por ele assim, eu me identifico com ele dessa forma. Mas o meu filho tem um cabelo blackão. O cabelo dele é assim, ó. E ele ama aquele cabelo, ele tem um blackão já desde muito tempo. Então, não são imposições. E aí, primeiro, eu acho que você precisa identificar o que é daquela pessoa, qual que é realmente, e mostrar possibilidades ali. Perfeito. Então, quando ela sentou na minha cadeira, eu perguntei qual que é o cabelo que você gostaria. A primeira coisa que ela me mostrou foi um cabelo liso, com franja aqui. Ela tem 11 anos. Então, assim, eu falei, mas por que você quer esse cabelo assim, liso? Porque é mais fácil de pentear. Então, tudo isso você já vai pescando. E eu falei assim, e se a tia fizer pra você um cabelo que fica fácil de você pentear, será que você vai gostar? Ela disse assim, não sei. Falei, então vamos ver? Fiz só um tratamento.
capilar potente, fiz uma carga lipídica alta naquele cabelo, finalizei. Ela disse que levava uns 40 minutos para desembaraçar o cabelo dela. Eu levei 5 para desembaraçar o cabelo dela. Fiz uma carga lipídica bem alta. Não, assim, mudei a forma como o cabelo recebeu o produto. Fiz uma finalização sem uma gota de creme, coisa que ela usava um potão de creme para fazer, sem uma gota. E no final eu perguntei, quando ela olhou pro espelho muito surpresa. E eu falei assim, você quer o cabelo liso? Ela, não, eu quero meu cabelo assim. Então... Só faltava referência, né? Exatamente. Então, ela só conseguia visualizar a dificuldade que aquele cabelo trazia. E qual que era o benefício que aquele cabelo estava trazendo? Então, eu consegui trazer o benefício que aquele cabelo tinha para ela, que ela vai conseguir desembaraçar mais rápido, que ela vai conseguir definir sem precisar usar muito creme. Mostrei um outro lado que nós profissionais era o que deveríamos fazer. Essa questão da referência é muito importante, de representatividade como um todo, mas porque como você sempre treina o teu olhar só para ver como liso é mais fácil, lavou tá novo, que não sei o quê, acaba que você tem um referencial que é o oposto, né, de que o cabelo crespo é o difícil, encaracolado dá trabalho, vai quebrar a escova quando puxar, e aí, enfim, naquela loucura de famílias, acaba que os pais não têm paciência de ter e também não têm o conhecimento para isso. E aí se abre um mercado que vem com profissionais como você, dá um olhar diferenciado, que é o olhar da possibilidade. Trabalhei aqui para desenvolver um produto que vai te facilitar, e você não precisa ir para o liso, ou não precisa se manter no crespo, ou pode adotar o seu cabelo do jeito que você quer, pode usar química, mas trazendo o que é mais importante, que é o tratamento, né, Letícia? Exatamente. Eu não sou contra utilizar química, sabe? Eu não sou militante disso. Perfeito. A minha militância é sobre tratar o cabelo. Não importa se o teu fio é liso, se é cacheado, pode usar do jeito que você quiser, mas ele precisa ter brilho, ele precisa ter sedosidade, precisa estar macio, porque isso é o que chama atenção. Se você parar na rua, olhar, independente se ela vai estar com blecão, se ela tem brilho, se o cabelo dela tá voando, cara, isso chama atenção. Aqui você, nossa, cabelão, olha isso, como é que voa. Olha como é que tá o brilho. E aí, se você puder tocar, então, nossa, mas é macio. Do meu filho tem muito isso. Ainda mais porque ele é pequeno. As pessoas, quando batem de cara com ele, falam, nossa, que cabelo maravilhoso. Aí já metem a mão. Aí, quando metem a mão, falam, nossa, fofinho. Sabe? É uma expectativa que a pessoa traz assim, nossa, eu nem sabia que era possível. Tipo, parece que ela vai me dizer assim, nossa, mas é possível que o cabelo dele fosse macio? Sim, é possível. Eu acho que é fundamental que nós, profissionais, tragamos isso pro público. Quer usar, sim? Porque foi o que eu fiz com ela. Deixei uma outra vertente ali para ela conseguir se visualizar. Perfeito. Mas se mesmo eu trazendo aquilo ali, ela, não foi isso que eu gostei, não é isso que eu me identifico, tá tudo bem. Então, mais à frente, obviamente não com 11 anos, porque eu ia conseguir trabalhar um pouco mais ela. Mas mais à frente, talvez ela fosse uma opção realmente dela, porque ela não se identificou. Mas ela teve a possibilidade, todas as possibilidades, eu quero isso, sanar todas as possibilidades. Tem muitas que chegam pra mim, até adultas, falam, eu queria meu cabelo. E aí, como é? Como você quer? Não, eu quero meu cabelo igual o seu. Mas você gosta de enrolado? Gosto. Acabou. Quando fala pra mim que gosta de enrolado, tem uma possibilidade. Ela tá só com uma dificuldade. Já que ela gosta, porque ou você não gosta. Eu não gosto. Entendeu? Não é, eu gosto. Não, exato. Eu não gosto. É sem entender as possibilidades. Isso aí. Então, quando ela fala, eu gosto, eu falei, opa, então peraí. Então, já que você gosta, vamos tentar esse caminho aqui, daí eu ensino um caminho pronto. Cara, hoje eu tenho uma lá do sul, que ela tá apaixonada, e foi um desespero. Ela, não, eu vou alisar. Eu, não vai, segura, não vai. E de longe, não vai, segura. Faz isso. Pô, agora, ela fala, Letícia, tô amando meu cabelo. Olha, eu molho, eu lavo, tô amando. Então, é trazer possibilidades, assim, pra você conseguir se ver de outras maneiras. A não ser do que se aquela que você tá se vendo, você não tá gostando, não adianta ficar batendo na tecla. Perfeito. E aí os produtos que você usa, você vai continuar batendo na tecla. Não vai ficar bom. Você não muda. E também acha que tudo vai vir como passe de mágica, não tem como. Tô fazendo a mesma coisa que era um resultado diferente. Não dá. Você viu uma dor de mercado muito grande, Letícia, trabalhou essa dor e criou uma própria linha, entendendo que a maioria, o que também te tornava um diferencial em um mercado altamente competitivo, como é o da beleza, como você mesmo disse, em uma mesma rua de qualquer bairro tem 5, 10 salões por esquina. Então, como que se destaca dentro de um mercado que só oferece o mesmo? Você foi um ponto fora da curva, você identificou ali um padrão de atuação da maioria das profissionais de saúde capilar que não tratavam a saúde capilar, vendiam um resultado imediatista. Na visão empreendedora, para quem trabalha com esse setor da beleza e acaba se sentindo um pouco vendida
pelo padrão do que acontece e não se identifica, quer fazer diferente, qual o caminho? Qual o primeiro passo? Que eu acho que mudou também a sua narrativa enquanto empreendedora, a sua visão do empreendedorismo. Sim, uma coisa que eu sempre aprendi com as minhas clientes foi ouvir. Porque a gente acaba sendo a psicóloga, né? Então, quando você aprende a ouvir, você consegue identificar exatamente a necessidade ali do teu cliente. Ele vai falar para você. Em algum momento ele vai falar. Você só precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade para entender realmente o que ele quer. E você realmente entregar o que o teu cliente quer, não o que tu sabe fazer. Uhum. Acho que o meu diferencial foi isso. Foi entregar o que o meu cliente queria e não o que eu sabia fazer. Porque mesmo quando eu não sabia, eu fui buscar. Né? Quando eu não sabia fazer o meu produto, eu fui buscar o que eu poderia chegar mais próximo. Então, é isso. Eu acho que o profissional da beleza, ele tá muito... sei tudo. Não preciso mais. Ele não vai buscar mais algo novo. E aí, acaba ficando para trás, porque outras pessoas vão vir, né? Essa galera nova, ela tá chegando aí com tudo, querendo buscar, querendo fazer algo diferente, né? o diferente, né? E aí, eu acho que se você precisa ter, principalmente como empreendedor, né? Eu, como empreendedora, eu preciso ter um olhar mais clínico, mais águia, porque eu preciso ver além disso, porque eu não sou só uma empresária, eu sou uma empreendedora também, então eu crio coisas. Exato. Né? Então, o meu olhar precisa ser mais apurado, entende? Do que as outras pessoas. De criação, né? Isso aí. É um olhar de criação. E não repetir o que já existe. Exatamente. Sim, eu acho que você não precisa nem inventar a roda, mas dá uma boleadinha ali, sabe? Faz para deixar tua assinatura. Tua mãozinha Isso, para deixar tua assinatura ali. Então, eu acho que eu consegui fazer isso ser diferente. Então, eu acho que se as pessoas seguirem esse... Obviamente que é contra a maré, né? É bem contra a maré. Então, tu tem que auto-intuitivo, né? Exatamente. Você tem que estar bem disposto também. É porque hoje, como a gente vem no mercado de beleza e que as pessoas querem, obviamente, sempre estar muito bonitas, de um jeito muito artificial também. Uhum. E aí você vem com uma narrativa de valorizar o que você tem de mais bonito, que às vezes é o que te torna você, mas você pode mudar um pouquinho, mas entendendo que você tem que tratar, você tem que ajudar na parte da saúde, não é só você fazer uma coisa super artificial e achar que vai ficar bonito de forma, né, a longo prazo, né? Depois de dias aquilo vai sair. E aí a gente vem numa frequência aí de, inclusive, produção de conteúdo que vende essa ideia, né? Do tudo muito bonito, muito performático, tudo muito para clique. Aí, de repente, quando você precisa voltar para a realidade, você não trata, você não cuida e você acha que você vai ter o mesmo resultado do artificial. Então, é muito contra a maré, né? Muito. É de verdade, é contra a maré mesmo. E aí a gente pega também a parte das redes sociais, né? Que tem muitas pessoas vendendo vários tipos de produto e com cabelos... basicamente, que não dão tanto trabalho, mostrando que um produto que não vale nada, ele é maravilhoso, entendeu? E realmente é algo chocante, assim, que as pessoas, elas estão tão desesperadas que elas têm essa necessidade de acreditar que aquilo ali é bom, mas ela não consegue ver um pouquinho, assim. Tipo, nossa, mas o cabelo dela é diferente do meu. A começar por aí, A começar por aí. Nossa, mas o cabelo dela é muito bonito. E aí, quando você utiliza, porque uma vez que tu utiliza, tudo bem, mas tu persistir naquela mesma coisa, você tá vendo que não tá funcionando? Porque eu vejo cabelos maravilhosos, e tem, tá? É muito raro achar. Eu só vi na minha vida, pessoalmente, eu só vi um cabelo que não necessitava de muita coisa. Que, tipo, um tratamento nem tão potente assim, na semana era o suficiente, mas foi uma única vez. Eu tenho 15 anos de formada. Isso foi lá atrás. Depois de lá pra cá, eu não vi mais nenhum cabelo assim. Só pra você ter uma ideia de o quão é raro ter, mas tem, tá? Isso tem muito a ver com a genética das pessoas, tem tá? também muito a ver com o tipo de produto que você vem usando ao longo do tempo, né? Sobre viciar o seu cabelo, mas tem a ver mais com genética. Vou dar um exemplo aqui bem claro. As pessoas que são lá do Amazônia, você vê que o cabelo delas são lindo. Eles têm uma textura diferente, sabe? E aí, pensa... Nunca botou, às vezes, uma máscara de tratamento. Exatamente! E aí, às vezes, chega na internet e fala que tô dando esse exemplo como esse tipo de cabelo, que a gente vê que realmente é um cabelo que não vai precisar de muita coisa.
Porque já tem ali, às vezes influencia o tempo do lugar, também influencia para isso. Aí a estrutura do cabelo influencia geneticamente, entendeu? Tudo isso tem leva a um tipo de padrão. E aí você vê a maioria das pessoas tendo esse tipo de padrão. Um cabelo mais liso, que tem de mais fácil absorção, para te mostrar e para te dizer que, nossa, olha como é que meu cabelo fica bom. E usa isso no seu também. Cara, mas não vai funcionar no seu cabelo. Porque o seu cabelo ele tem uma outra estrutura e ele tem um cabelo com química. Às vezes ela não tem nem química no cabelo. Porque dificilmente você vai ver pessoas que têm cabelo crespo utilizando qualquer coisa e falando que tá bom. Não dá, cara. Porque não vai funcionar. Consegue entender a diferença? Uhum. Não vai ver eu lá entrando na internet falando, olha, usei isso aqui, pô, esses potes que a gente sabe que não funciona. Ah, no meu cabelo como que ficou? Que não vai trazer resultado, sabe? Tem cabelos que têm uma facilidade maior de você conseguir trabalhar, outros não. Então, não é tudo. Realmente tem cabelo que não precisa, como eu te falei aqui. Foi um só que eu vi, mas tem. Acontece. Perfeito. E entender isso também não é o padrão, né? Porque não é. você acaba normalizando o teu olhar para achar que é aquilo que é o mais comum, quando na verdade não são casos muito específicos. Raríssimos, entendeu? São exceções. E aí são essas exceções, às vezes, que vão pra internet para mostrar que um pote de creme de 1 quilo vai funcionar no teu cabelo. Não vai, cara. Não vai. E é por isso que você compra milhares. E normalmente é a porta-voz também, né? Isso. Aí você vai ver a porta-voz que tá falando isso. Cabelo impecável, vive no salão, vive fazendo tratamento capilar com uma pessoa especialista. Aí você vai no salão do bairro ali com a pessoa que tá jogando química no seu cabelo e um produto vai resolver. É demais também acreditar, isso. Né? Exatamente. Se tiver só um pouquinho dessa visão, já funciona para você entender que, pô, não vai dar certo, isso. Não vai dar, então não dá, tem como. Letícia, a gente falou muito aqui sobre a tua visão empreendedora dentro da terapia capilar. Como é que foi para você criar o seu próprio salão, criar uma linha que foi resultado, o fio condutor aí para você chegar onde você está hoje. Hoje você é uma profissional que trabalha muito na internet, levando conhecimento de uma forma simples, descomplicada, aplicável, que eu acho que é o mais interessante, que é as pessoas assistem e entendem rápido o que elas precisam. Mas, queria até pra gente fechar esse podcast, já deu 1 hora aqui de gravação, muito rápido, né? Muito rápido. Tanta coisa que a gente ainda tinha para conversar, mas tudo bem, deixa para uma próxima. Eu vou pedir para você falar diretamente para essa câmera, Letícia, sobre a questão da importância da saúde capilar mesmo, desse olhar para a saúde capilar em um mercado altamente que te vende o tempo todo produtos milagrosos, como a gente vem falando aqui, e do teu olhar para o mercado que te fez entender a necessidade de um público, que é uma rotina que não seja absurda para implementar 1000 tratamentos, porque na rotina da mulher comum hoje, com dupla, tripla jornada, é impossível, né? A gente até é cruel a gente achar que é possível, porque a gente sabe, ainda mais Sim. mães, mas que você entendeu, ouvindo, com uma escuta ativa, as pessoas que sentam ali na sua cadeira, procuram você para um tratamento capilar, entenderam a importância da saúde, em primeiro lugar, antes de qualquer procedimento, seja químico ou não, seja adotar a naturalidade dos cachos ou do cabelo crespo ou não, mas sobre saúde e sobre tratamento a longo prazo, com cuidado, alta responsabilidade nesse processo, não demandar só de você ir no salão e ter o resultado que você quer, e dessa visão empreendedora mesmo. Então, queria que você falasse para essa câmera um pouco dessa visão empreendedora que você veio construindo ao longo desse tempo, entendendo um novo mercado, e construindo um novo olhar para as novas necessidades dessa mulher hoje, que acaba buscando por muito procedimento, mas, na verdade, ela só precisava olhar com um pouco mais de cuidado para a saúde capilar dela. Perfeito. Eu consigo também me ver nesse mundo, né? Porque também sou mãe, sou esposa, sou empresária, tenho milhares de funcionalidades aí. Então, eu consigo entender que a gente tem um tempo limitado. Mas a gente precisa ter um tempo para si, um tempo de autocuidado. E, às vezes, você acha que você vai levar 30, 40 minutos, mas você leva 20 minutinhos para ter ali um cuidado com você e você mesma. Tá ali cuidando da saúde, nem demanda tanto tempo assim para você cuidar da tua saúde, da saúde capilar. Então, o foco, eu acho que, e o resultado também, de te trazer autoestima, de conseguir te elevar, de você conseguir se olhar no espelho. Isso vale muito a pena, não tem nada que pague a gente olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? Então, hoje, se você não tá gostando do que você tá vendo, tira um tempo mais para você, 20 minutinhos aí,
2 vezes na semana você já vai conseguir ver um resultado incrível para começar, né? Porque às vezes, eu não tenho tempo, então começa com um só. Você vai ver um resultado, depois aquilo vai te estimulando, vai vendo o cabelo. Então, cuide-se, porque eu acho que se a gente não valorizar a gente, ninguém vai. Então, tenha um tempo para se amar de verdade. A gente está precisando disso. Porque a mulher, uma verdade, ela tem tempo para todo mundo. Mas quando chega para ela, não tem. Então, tire um tempo para você se cuidar, para o teu autocuidado, para você se sentir realmente, verdadeiramente poderosa. Letícia, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que você trouxe um olhar do que é o empreendedorismo mesmo. E realmente, como você falou no início do podcast, você sempre teve uma veia empreendedora, né? Você olhar para um desafio, você entendeu o mercado muito pelo teu exemplo de vida, coisas que você passou e como escutativa você entendeu que não era só você não era um caso isolado, tinham muitas mulheres que poderiam vir a serem suas clientes como se tornaram. E você viu uma dor de mercado transformada em... Isso é empreender. É você entender uma dor de mercado e trabalhar em cima dessa dor com propósito, com vontade de fazer dar certo. E às vezes você encontra uma fórmula perfeita e não quer guardar só para você, quer dividir com outras pessoas. E isso é transformar, de fato, a jornada de outras mulheres por meio do empreendedorismo, principalmente uma área que pede muito da gente, né? A gente tem uma autocobrança infinita, de estar sempre se encaixando, estar sempre bem vestida, e às vezes não dá conta, né? Somos seres humanos, mas a gente sempre buscar por um meio, uma alternativa em que não seja imediatista, mas que seja de autocuidado, né? A gente vive nessa corda bamba de beleza, autocuidado, mas aí a gente deixa a saúde de lado, então tudo é muito imediatista, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. E aí acaba que a gente deixa de lado algo que seria o fator, acho que, diferencial para mudar realmente a nossa relação com a gente a longo prazo, que Exatamente. É a saúde. Né? E quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar física, psicológica, Sim. emocional e também estética e capilar. Sim. Então, muito obrigada, Letícia. Acho que foi realmente uma aula de empreendedorismo nessa área. Em um mercado até então que a gente não tinha conversado antes sobre terapia capilar. Você formou o seu salão, você abriu criou uma linha, abriu o seu negócio voltado para tratar uma dor que te afetou por muito tempo, até você entender, com muitas referências e possibilidades, entendeu a sua escolha, fez a sua escolha, bancou a sua escolha e priorizou a saúde capilar a longo prazo, que é uma coisa que você não vai abrir mão nunca mais, e faz com que essas mulheres não abram, né, Letícia? Então, Sim. muito obrigada pelo podcast de hoje. Eu adorei. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que foi uma visão, assim, para a gente começar até a trazer outras mulheres que também trabalham com esse ramo, com outras visões, outras atuações de mercado e que trabalham com esse olhar, empreender na dor de alguém que vive com essa questão da autoestima, com alguma questão ali que às vezes passou anos tentando ali uma solução e não conseguiu. E aí entendeu que não é de uma hora para outra, mas com o atendimento e atuação correta. Então, Perfeito. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Esse foi mais um Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil, espaço para falar sobre empreendedorismo. A gente sempre traz um profissional de uma área diferente, né? Hoje foi o empreendedorismo na área da beleza, por um olhar sobre propósito que se torna referência de mercado. A gente teve uma aula de empreendedorismo aqui, acho que encontrar o propósito. E empreendedorismo é isso, a gente bate muito nessa tecla aqui no Clube Empreendedor Brasil, que empreender é entender uma dor de mercado e tornar isso o seu propósito. Não guardar para você uma solução, mas jogar ela para o mundo. Então, até o próximo episódio.